Fala aí pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Wellington e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre tecnologias aplicadas na educação. Vai ser um apanhado geral com algumas dicas para você que quer implementar recursos tecnológicos, ferramentas, sistemas em suas aulas ou também na sua instituição de ensino, né? Não precisa ser necessariamente só na sala de aula. Pode ser também no setor administrativo, na secretaria, na biblioteca, setor de almoxarifado, enfim, aonde for possível. Então, eu quero deixar claro que eu vou apresentar aqui hoje para vocês possibilidades de implementação. Como que vai ser implementado, aí vai depender de como que é o fluxo de trabalho da sua escola ou do serviço da secretaria. Então, quando a gente fala, gente, em tecnologia, automaticamente, hoje em dia, por vivermos, né, na era da informação, a era da informação rápida, né, tudo é muito dinâmico, a gente já pensa já na tecnologia digital, o que não está errado, né? Entretanto, nem sempre foi assim, né? Antes do digital existia o analógico. Por exemplo, veja só essa imagem aqui à frente. Quem consegue aí saber ou conhece, né, o que é isso daí? Né? Quem é professor mais antigo aí, mais antigo que eu digo assim, já tem mais de 20 anos de sala de aula, conhece essa tecnologia. Isso é uma tecnologia, né? Uma tecnologia analógica, né? Que foi utilizada por muitos anos e que resolveu muitos problemas na época, né? Causando, inclusive, muita economia, né, para as instituições e praticidade na hora de fazer as atividades. Isso daí, gente, é um mimeógrafo. Um equipamento que tem um rolo ali no meio, um rolo compressor ali, não é um rolo compressor que chama, é um rolo, né? E nele a gente colocava uma matriz. Essa matriz era feita utilizando uma folha carbono em um papel vegetal. E ali dentro, na parte de baixo, tinha uma esponja onde a gente molhava com álcool. E na parte de baixo a gente colocava a folha Chemex. Então a gente rolava esse rolo, né, com essa maçaneta que está aí, na parte da frente. E era feita a cópia do que estava no papel vegetal direto para a folha. Então, assim, esse era o recurso de Xerox da época, né? Um recurso extremamente moderno para aquele momento. Né? Veja só uma outra tecnologia também que foi muito utilizada. Algumas escolas, inclusive, até utilizam isso ainda hoje em dia. Né? Escolas mais remotas aí nas zonas rurais. Isso daí é chamado retroprojetor. Também foi uma tecnologia bastante utilizada. E era bem simples ali a sua utilização, né? Que era o quê? A gente criava uma lâmina em um papel, um plástico, né? Eu não vou saber o nome, é lâmina mesmo, o nome do papel. E nessa lâmina a gente escrevia ali, né? O que a gente queria que projetasse na tela. E essa escrita, gente, a princípio, os professores utilizavam pincel mesmo. Com a modernidade aí, passaram a utilizar impressoras já de tinta e para fazer as apresentações. Isso daí, gente, era como se fosse o slide hoje que a gente tem, né? O slide ficava na lâmina e esse retroprojetor aí era o data show que a gente tem hoje em mãos. Perceba que hoje houve, né, uma evolução da tecnologia. Por que eu quis mostrar essas duas imagens para vocês, gente? Porque, gente, foram tecnologias que existiram na época e possivelmente os professores receberam isso, né? A escola recebeu esses aparatos aí. Deve ter tido algum tipo de treinamento básico ali, mas depois, gente, era o professor que se virava, ele tinha que aprender a utilizar essas ferramentas aí e pensar em novas metodologias de ensino para utilizar essas ferramentas, para fazer um bom uso dela, para fazer um bom proveito dela. Porque até então, o que os professores tinham em mão era papel mesmo e caneta. Então, foram modernidades que vieram para ajudar. Então, eu posso afirmar diante disso, né, que a tecnologia, gente, é uma ferramenta. É uma ferramenta que a gente tem em mãos ali para a gente poder trabalhar. E lógico, obviamente, sempre a ferramenta que a gente tem atual é a ferramenta mais moderna. E toda ferramenta moderna, qualquer coisa que é moderna, qualquer coisa que é novo, ele vai causar um certo impacto, seja positivo, seja negativo. Positivo no sentido de que pode agilizar as tarefas ou pode ser também que não agilize tanto assim, né? Por quê?
porque pode ser que a pessoa que recebeu o aparato tecnológico ali não tenha habilidade em utilizar essa ferramenta. Então ela vai ter que dedicar um tempo para poder aprender como utilizar essas ferramentas, né? E aí, gente, vai depender muito da atividade que a pessoa exerce, seja um professor, seja um técnico administrativo. E para ele entender como que ele pode utilizar aquela ferramenta ali durante o seu trabalho. Aí na tela tem uma outra ferramenta também, e essa é uma ferramenta bem mais antiga, né? Foi criada aí no século XVI na Inglaterra e o nome dela era Hornbook. É uma chapa de madeira feita com alguns foram feitos com papiro, né? Aquele papel antigo que o pessoal usava. E nela tinha algumas letras e figuras, né? Esse é só um exemplo, mas tem outros, né? Com outras figuras que foi utilizado para alfabetizar crianças por meio de textos religiosos naquela época. Então, olha só, essa era a tecnologia que o pessoal utilizava. Eu não sei como, mas de alguma forma eles usavam esse alfabeto aí para poder ensinar, né? E era o que eles tinham em mão. Então perceba que eles conseguiram, né? Imagino eu, adaptar essa ferramenta na época e utilizar alguma metodologia de ensino para poder utilizar, né? Uma das metodologias aí foi utilizando textos religiosos, letras e figuras, né? Com o tempo, gente, as coisas foram evoluindo, né? Surgiram aí o quadro, o giz, o lápis, o rádio, a TV e mais recentemente, e olha que é bem recente mesmo, e se comparado com outras tecnologias, a internet. Hoje praticamente a gente faz tudo pela internet, a gente não vive sem ela em várias, né, áreas do conhecimento aí. Bom, aí, gente, a gente chegou nas tecnologias digitais, que é o grande boom, né, a grande sensação do momento. A gente tem hoje diversas tecnologias, diversas ferramentas que a gente pode utilizar em sala de aula. Eu não estou dizendo que a gente vai utilizar, né? A gente pode utilizar. Como, por exemplo, o computador. Olha só, eu estou usando o computador agora para fazer a apresentação. Um tablet, um smartphone, um Smart TV, que é uma televisão mais moderna, né, hoje em dia, que tem acesso à internet. Data Show, que é bastante conhecido por professores aí, diversos professores, né, do Brasil inteiro. Os ambientes virtuais de aprendizagem, os famosos AVAs, esse daí, com certeza, foi muito, mas muito utilizado durante a pandemia. Antes da pandemia, nem tanto. Alguns cursos à distância que usavam os ambientes virtuais de aprendizagem. Mas durante a pandemia, veja só, foi uma ferramenta que foi introduzida de uma hora para outra, né? Vários professores não tinham ideia de como que utilizava isso, né? Como que funcionava isso, e tiveram que aprender de uma hora para outra. Lógico que a forma como tiveram que aprender foi uma forma ruim, né? A gente estava no meio de uma pandemia e a gente não poderia parar de trabalhar, os estudantes não poderiam parar de estudar. Então, meio que desceu goela abaixo aí e não foi nada imposto pelas instituições, foi o momento mesmo, né, que a gente teve que aprender. A mais famosa ferramenta dos ambientes de aprendizagem que usamos aí foi o Google Classroom, mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre ela. Outras tecnologias que a gente pode utilizar, ó, tem a Cloud Computing, e olha que a gente utiliza o Cloud Computing hoje em tudo, né? Nesse momento mesmo, aqui na sala, aliás, aqui na internet, quem estiver assistindo esse vídeo deve estar utilizando a Cloud Computing. Esse vídeo que você está assistindo agora no YouTube, ele foi feito e está armazenado na Cloud Computing. Então, o que é a Cloud Computing? Traduzindo isso, significa computação em nuvem. O que é computação em nuvem? São recursos, gente, que estão disponíveis na internet. Ele está armazenado em algum lugar que eu não sei onde é, eu não preciso saber onde é, mas eu sei que ele vai estar disponível lá para quando eu precisar. Então, por exemplo, um e-mail. Quando eu envio um e-mail, ele foi enviado para algum lugar e está salvo em algum lugar. Se eu acessar de um outro dispositivo, o e-mail vai estar lá na minha caixa de entrada lá. Então, isso é computação em nuvem. Quando eu envio uma mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, ele está armazenando isso na nuvem. Então, veja só, a gente utilizou nuvem o tempo inteiro durante a pandemia. O tempo inteiro. Porque tudo está sendo armazenado em algum lugar. E é um conceito assim, que pode parecer estranho, mas na prática a gente conseguiu utilizar, né? A gente utiliza isso no nosso dia a dia.
de maneira natural. Então, algumas tecnologias elas vão ser mais difíceis de ser implementadas e outras vão ser implementadas naturalmente. Depende muito da nossa necessidade. Outras coisas que a gente pode fazer, criação de conteúdo compartilhado, e isso daí é uma função, né, que está dentro da cloud computing. O que seria um conteúdo compartilhado? Eu criar um documento no Google Documentos lá, começo a editar esse documento e compartilhar esse documento com outra pessoa para ela fazer comigo ali em tempo real, né? Um exemplo disso foi a minha dissertação de mestrado. Eu tenho aí praticamente 90% ou mais, mais de 90% da minha dissertação de mestrado eu fiz no Google Documentos. E eu mandava para o meu orientador o link, ele acessava, fazia os comentários dele ali, e eu ia lá e escrevia. Meu mestrado eu não fiz, foi presencial, mas eu fiz boa parte, né, das reuniões com o meu orientador utilizando as tecnologias digitais. Eu usava o Google Documentos, eu usava uma ferramenta para criação de TCC chamada LaTeX, usava o Skype. Pra vocês terem ideia, nem o WhatsApp eu cheguei a usar com o meu orientador. Era tudo via e-mail, né? Ele não gostava de WhatsApp, na verdade. Era e-mail, o Google Documentos, o LaTeX e o Skype, né? Pra gente fazer as nossas reuniões. Então, olha só como que isso foi ótimo pra gente, né? Pra eu poder estudar. E isso foi bem antes da pandemia, né? Nem existia a possibilidade de existir pandemia. E durante a pandemia isso ganhou força, né? E por causa dessa força que ganhou durante a pandemia, gente, é que as universidades, inclusive eu estava vendo uma reportagem essa semana, as universidades no Brasil demitiram nos últimos 12 meses aí, mais de 30 mil professores, porque estão migrando o seu modelo de ensino presencial para o ensino à distância. Então, demitiram vários professores. Eu não vou saber dizer exatamente quais os motivos, mas assim, um dos motivos é que um professor ele pode dar aula hoje para 150, 200 alunos, uma sala virtual. Antes teria que ter aí pelo menos 5 ou 6 professores, né, para várias turmas. Então isso para as universidades, e eu estou falando de universidade privada, viu gente? As universidades ganham, né, economizam dinheiro com isso. Entretanto, eu vi na reportagem que também há um outro paralelo, né? Os professores aumentaram o seu poder, seu serviço, né? Tem mais alunos, só que o salário não aumentou proporcional ao tanto de serviço que aumentou. Aí a pergunta que fica é: o que aconteceu com esses professores que foram demitidos? Porque eles são professores de escola privada, né? Não são no serviço público. O serviço público, quando a pessoa é efetiva, né, concursada, é diferente. Não é dispensada assim, né, de qualquer jeito. E essas pessoas vão fazer o que agora da vida, né? Então, assim, é uma situação aqui que as pessoas precisam se adaptar, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, não tem volta. Essas ferramentas que estão aí, elas tendem a evoluir. Elas não vão acabar ou deixar de usar, não. Né? As instituições vão e estão implementando essas tecnologias e possivelmente os professores terão que se adaptar a elas, senão vão estar fora do mercado mesmo. Bom, continuando aqui com minha fala, foi um adendo aí, né, falar sobre isso. Sobre os formatos, né? Que formatos que a gente pode utilizar nessas diversas mídias que a gente tem aí. Nós temos o e-book, que é um livro digital, né, compartilhado aí no formato PDF, mais comum PDF. Temos o podcast, que estourou também durante a pandemia. Não é nada novo, já existe há muito tempo o podcast, mas durante a pandemia ele ganhou força. Então a gente pode criar um formato também de aulas em podcast e compartilhar com nossos alunos. A videoaula, né? E se você está assistindo nesse momento, é uma videoaula. E a gente pode utilizar o YouTube, que é uma ferramenta gratuita, global, com diversas funções dentro do YouTube para a gente poder alcançar diversos públicos, inclusive público internacional. Né? Aí já geraria uma outra aula para falar sobre isso. Temos infográficos, né, que são imagens aí com informações, que tem o objetivo de ensinar alguma coisa. Temos os slides, que é o que eu estou utilizando aqui agora com vocês. Temos as planilhas. Enfim, a gente tem diversos formatos que a gente pode utilizar, né? A gente pode criar e pode disponibilizar para os nossos alunos. E todos esses formatos aí, gente, quando eles estão em alguma plataforma,
os alunos podem dar feedback, você pode comentar sobre aquele conteúdo e a gente pode melhorar esse conteúdo, né, de acordo com o feedback desses alunos. Isso é muito legal nessa era que a gente vive. Bom, então aí vem a pergunta, né? Eu falei de tudo isso daí, de ferramentas, de tecnologias, de formatos. Eu preciso saber tudo isso daí para eu poder implementar tecnologia na minha escola, né? E a resposta, gente, é que não, você não precisa saber tudo, né? Se você conhecer pelo menos que a ferramenta existe, você saber para que ela serve, já está de bom tamanho. Porque se em algum momento você precisar implementar, você pelo menos sabe para onde vai, né? Você sabe o que você precisa buscar para você aprender. E hoje em dia a gente tem, assim, uma ferramenta, olha eu falando de ferramenta de novo, uma ferramenta incrível, fantástica, gratuita, que é o próprio YouTube, né? Há 15 anos, a gente não entrava no YouTube e pesquisava como usar o Google Classroom, como implementar metodologias ativas. Não tinha isso, né? Era raro alguém falar sobre isso. A gente conseguia isso aí comprando algum curso, ou... E eu tô falando aqui esses exemplos aqui, mas é qualquer assunto, né? Não só essas coisas mais modernas, mas como aprender álgebra. Não tinha isso antigamente. A gente tinha que pagar para isso. Ou então, né, o ensino à distância que tínhamos disponível era o Telecurso 2000, ou então a gente comprava aqueles cursos do Instituto Universal Brasileiro, né? Era isso o que tinha de moderno, de tecnologia da época, né? De educação à distância. Né? Hoje está relativamente mais fácil, porque além do YouTube, também tem algumas plataformas de cursos online que oferecem alguns cursos gratuitos, tem plataformas que oferecem cursos não gratuitos, mas cursos baratos para a gente poder aprender. E essas ferramentas, muitas dessas ferramentas que eu vou mostrar daqui a pouco, elas são gratuitas. A gente pode utilizar, testar, e se for boa para o nosso caso, a gente pode comprar depois pacotes avançados de algumas ferramentas, né? Por exemplo, o Google Classroom, que foi muito utilizado. O pacote simples dele, gente, o gratuito, já nos atende perfeitamente. Perfeitamente. Mas se as instituições conseguirem adquirir o pacote educacional, né, o pacote, vamos dizer assim, premium do YouTube, ele vem com mais recursos, né, lá dentro. E o que é muito bom para a instituição de ensino. Bom, então qual é o primeiro passo, né, que eu recomendo? É você conhecer as possibilidades de implementação em sala de aula ou lá no seu escritório, né, dentro da sua escola. E como que eu vou saber disso? É o que eu falei, você precisa saber que as ferramentas existem, né? Então hoje com um simples Google, né, eu gosto de falar muito com meus alunos, dá uma googada aí, ver se você encontra, senão a gente procura juntos. Dá uma googada. Você está precisando implementar uma planilha para controlar alguma coisa na sua escola? Vai no Google. Alguém já fez isso. Alguém já passou por essa necessidade de ter uma planilha para resolver alguma coisa. Ah, como é que eu faço para eu editar minhas videoaulas no celular? Alguém já fez isso. Então, a gente vai encontrar muita coisa no Google. É o Googlezão mesmo. Se vocês forem no Google Acadêmico, que é uma ferramenta, mais uma ferramenta, onde você pode fazer busca por artigos científicos, você também pode encontrar muita coisa lá de artigo científico que pode te ajudar também. Você pode ver alguns estudos de casos, de outras experiências que outras escolas tiveram e tentar implementar na sua escola. Mais uma vez falando, dentro dos recursos que você tem, né? Dentro das possibilidades que você tem. E essas possibilidades de implementação, gente, quem vai saber como implementar é o professor que está na sala de aula. É ele que conhece a sua turma, é ele que conhece a matéria que ele ensina, ele que já tem o seu planejamento, ele conhece, né, o plano de ensino dele. Então, assim, vendo essas ferramentas, entendendo como que algumas ferramentas funcionam, o professor já vai pensando ali, eu posso fazer assim na minha turma, eu posso testar isso aqui, eu posso tentar aquilo ali. E ali ir alinhando, né, com o tempo ali com os seus estudantes. Bom, próximo passo, né? Viu as possibilidades, viu algumas ferramentas? O próximo passo é fazer o que todo mundo faz, que é estudar muito a ferramenta e testar esse novo conhecimento. Né? E como é que a gente faz isso? É testando mesmo, fazendo. Né? Veja videoaulas de outras pessoas já fizeram, veja outras experiências dos professores, pergunte a algum professor que implementa isso na escola dele, veja como que foi que ele fez, pergunta como que foi o feedback dos alunos,
pergunte aos seus próprios alunos, né, o que eles gostariam de aprender. Pergunte se eles têm se eles viram algum curso de alguém, alguma aula de alguém que implementou alguma coisa diferente. A gente não pode ter medo, gente, do novo não, porque senão a gente fica para trás. A gente está numa era extremamente moderna. As coisas mudam, evoluem assim de uma hora para outra, né? É no piscar de olhos. Tanto é que o que eu estou falando nesse vídeo aqui agora, pode ser que daqui a 3 meses já esteja ultrapassado, ou então tem alguma coisa nova aí que vai mudar aqui o meu argumento. Então a gente precisa fazer isso. E os testes, gente, é a melhor forma da gente mensurar os nossos resultados, né? Eu costumo dizer para meus alunos, e eu sou professor de disciplinas práticas, né, da área de informática, eu falo para vocês têm que testar. Se vocês não queimar dois computadores de vez em quando, vocês não vão aprender a consertar, não. Não precisa ter medo de queimar, não. É assim mesmo que funciona a vida. Tem que errando que se aprende, ok? Bom, e tem mais um detalhe, olha só, a gente tem um grande aliado hoje, né, nós professores, na nossa sala de aula, que são os nossos próprios alunos. Eles têm hoje um recurso na mão chamado smartphone. Não são todos, mas muitos alunos têm ali o smartphone. E a gente pode usar esse smartphone a nosso favor, né? Eles não precisam ficar só na sala só jogando ou vendo vídeos aleatórios no YouTube, não. Você pode forçar o aluno a fazer alguma atividade utilizando o próprio smartphone dele. Eu vou falar aqui agora já aqui sobre metodologias ativas e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, caso falte recurso na sua escola, vamos convidar o aluno para ajudar você a fazer as atividades. Bom, agora eu vou dar uma pausa aqui nas tecnologias, é uma pausa mesmo, que daqui a pouco eu volto nelas, para falar um pouquinho, gente, sobre as metodologias ativas. Esse é um conceito que não é novo, né, ele existe há muito tempo. Entretanto, ele ganhou muita força durante a pandemia, porque os professores ficaram longe da sala de aula e ficaram tentando encontrar algumas formas diferentes de poder trabalhar com seus alunos, de maneira que os despertasse o interesse nos alunos. Então, qual é a proposta das metodologias ativas? No modelo convencional, o que a gente tem? A gente tem um professor, que é a pessoa ali que tem o conhecimento, ele passa isso para os alunos e os alunos estão recebendo isso de forma passiva. Ou seja, é a famosa educação bancária, né? Que o Paulo Freire tanto falava. O professor só depositava no aluno e o aluno só recebia e pronto, ficava por isso mesmo. Aí depois fazia uma prova para testar os seus conhecimentos. Se ele conseguiu a média, vida que segue, vai embora. Né? Só que esse modelo, de acordo com alguns pensadores, ele está um pouco ultrapassado. Eu não estou aqui defendendo que isso é a melhor forma, não. Eu estou trazendo aqui, como eu disse no início da minha fala, possibilidades. O professor implementa, testa se quiser. Se achar necessário, deva implementar. Ok? Então, a proposta da metodologia ativa é que o aluno seja o personagem principal, ou seja, ele seja o protagonista ali do ensino. E é ele que é o responsável pelo seu processo de aprendizado. Então, isso significa que o professor não vai dar mais aula, para o aluno se vira, ele tem que buscar o conhecimento. Não, não é bem isso não. Aí existem algumas propostas, né, para que a gente implemente a metodologia ativa. Então, esse nome, gente, ativo, é que o aluno seja ativo mesmo, né? Ele busque o que ele quer aprender. É assim que funciona, certo? Então, tem algumas propostas para isso. Dentro das metodologias ativas, aliás, antes de eu falar, né, sobre aqui as propostas, eu queria mostrar para vocês aqui essa pesquisa aqui que foi feita pelo William Glasser. Ele é um psiquiatra americano e ele, de acordo com a pesquisa dele, né, sobre aprendizagem, ele desenvolveu essa pirâmide aí, que é a pirâmide da aprendizagem de William Glasser. E olha só o que ele constatou nos estudos que foram feitos. Que o aluno, né, ele aprende e consegue absorver 10% do que ele aprende quando ele lê. Quando ele lê e escreve, ele consegue absorver 20%. Quando ele lê, escreve, observe, 30%. Quando ele lê, escreve, observa, vê e ouve, 50%. E aí dentro dos 50% é o método de aprendizado que a gente considera como passivo, né? Ele está recebendo ali conteúdo. E daí ele passa ao modo ativo de aprendizado, que é o que? Ele passa a discutir o assunto, absorvendo 70%. Ele começa a praticar o que ele
né, já consumiu ali e discutiu e consegue absorver 80%. E quando ele pega tudo isso e começa a ensinar o que ele aprendeu, ele chega nos 95% ali do aprendizado ativo. Isso daqui, gente, eu como professor percebo isso, porque quando a gente vai preparar uma aula, né, a gente acaba que tá fazendo tudo isso daí. É por isso que a gente é visto como o mentor, como, né, o detentor do conhecimento. Que a gente está fazendo ali um método ativo, nesse caso. E por que não passar esse método ativo também para os nossos alunos? Para eles aprenderem mais, praticarem mais, né, ensinarem mais. Né? Diante disso, é que vem aí algumas propostas. Uma delas é o ensino híbrido. O que o ensino híbrido diz? Que é uma combinação de aulas com ou sem professor, usando as tecnologias digitais, e parte do material está online, que foi basicamente o que aconteceu na pandemia, né? E no momento presencial, a troca de ideias entre professores e alunos. Então, assim, o híbrido é isso: é parte online, parte presencial. Né? Esse online, por mais que a gente use hoje tecnologias, não necessariamente não precisa ter uma ferramenta digital para isso, não. Né? A gente já faz isso há muito tempo, gente. Por exemplo, pede o aluno para tirar o xerox lá da apostila, na mecanografia, lá no xerox. Aquilo ali, gente, faz parte do ensino híbrido. Né? Ele tá levando esse conteúdo ali para casa. Né? E no momento presencial, há ali a troca de ideias né, entre os professores e os colegas ali. Essa proposta do ensino híbrido, né, é para criar um senso crítico no aluno, de modo a levar os questionamentos para os momentos presenciais. Esse seria o ensino híbrido. Bom, dentro do ensino híbrido existe o conceito chamado de flipped classroom, que é, né, a tradução aí seria sala de aula invertida. Então, o aluno ele tem acesso aos conteúdos online, né? Ele pode acessar no momento que ele quiser, no horário que ele quiser. Ele não precisa necessariamente estar ali em um horário determinado. E as atividades são feitas em sala de aula. Então, a proposta é o quê? Inverter a ordem de aprender. Então, o aluno ele vai estudar em casa o conteúdo. E na sala de aula, os professores vão tirar dúvidas, fazer outros projetos ali, de forma a incrementar o que o aluno aprendeu ali dentro de casa, em casa, certo? Então, quais seriam os benefícios? Mais tempo para tirar dúvida, melhor interação com os colegas para fazer projetos, resolver problemas ou analisar estudos de caso. Eu vou falar já sobre isso aqui à frente. E o professor ele pode propor diversas mídias como conteúdo. Lembra que eu falei agora há pouco sobre os formatos? E-book, videoaula, podcast. Então o professor nesse processo aí, né, nesse formato de sala de aula invertida, os conteúdos que ele pode enviar pode ser diversos. Não precisa ser necessariamente só uma apostila, né, do conteúdo. Algumas outras práticas. Temos aí a aprendizagem baseada em projetos, que vem do inglês Project Based Learning. O objetivo é fazer com que os alunos adquiram conhecimento por meio da solução colaborativa de desafios. Então o professor ele chega com uma proposta para algum projeto para ser desenvolvido. Então os alunos eles vão se reunirem e realizar essa atividade. Aí o professor, né, fica ali como um mentor, mostrando os alunos o que pode ser feito, as possibilidades para eles resolverem esse desafio. Então, puxando aí para minha área de computação, né? Um exemplo seria esse daí, ó. A escola precisa compartilhar recursos em uma rede de computadores. Faça um projeto aí mostrando os melhores caminhos para que isso seja implementado. Né? Essa é uma proposta. Bom, na aprendizagem baseada em problemas, né? Falei aqui de projetos, agora vamos falar de problemas. Torna o aluno capaz de construir o aprendizado conceitual, procedimental e atitudinal por meio de problemas propostos. Então, o objetivo disso é que o aluno saia preparado ou saia melhor preparado para o mundo do trabalho. Bom, então, na aprendizagem baseada em projetos, exige que os alunos coloquem a mão na massa. Né? Na problemas, eles vão fazer um projeto, né, para resolver algum problema. Então, essa parte de baseada em problemas, né, a gente joga o problema e fala para o aluno, resolve aí. Quer ver como é que você vai resolver isso. Né? Já a parte prática aí, que é o que basicamente o mercado de trabalho precisa hoje. Então, puxando ainda aí para minha área da computação, né, mais um problema a ser resolvido.
a internet da escola está lenta, pois tem muitos usuários, mas o setor de pagamentos precisa ter uma conexão melhor. Como resolver esse problema? É aí onde ele vai lá e vai fazer um estudo para saber como que funciona a rede da escola e tentar resolver esse problema. Né? Seria uma proposta aí. Os estudos de caso também, ele é parecido com a aprendizagem baseada em problemas. Como que funciona? Né? O professor ele traz algum estudo traz algum problema que já foi resolvido em alguma outra situação, né? Numa situação real, leva para a sala de aula para os alunos para discutir com os alunos e ouvir os alunos se eles teriam alguma outra proposta, algum outro tipo de solução. Né? Então, por exemplo, o funcionário precisou acessar de casa um sistema que só funciona na escola. Como foi resolvido esse problema? Então, o professor pode levar algumas possibilidades, os alunos podem propor também outras alternativas. Aprendizagem entre pares e times, do inglês Peer Instruction e Team-Based Learning. A proposta é fazer equipes, né, na turma para que o aprendizado seja feito em conjunto e que haja compartilhamento de ideias. Isso daí, gente, é basicamente o que a gente já faz há muito tempo, que é o trabalho em grupo. Entretanto, a gente pode fazer isso hoje mediado por tecnologias também, se a gente quiser. Essa daqui é uma das propostas mais legais que tem e os adolescentes, né, principalmente os adolescentes, gostam muito, que é a gamificação. É envolver os alunos com o objetivo a aprender alguma coisa utilizando os princípios dos jogos. Né? Qual é a lógica de um jogo? É você passar por etapas, né, conquistar mais pontos ou chegar primeiro em algum lugar e você vencer aquela competição. Aqui seria mais ou menos a mesma coisa. Né? O aluno, a gente cria um senso de competição ali entre os alunos. Né? Alguns professores até implementam um pouco mais, incrementam um pouco mais, dá alguma gratificação para o aluno ali, né? Na sala de aula, seja com pontos mesmo, ou seja com algum brinde mesmo, um bombonzinho, qualquer coisa assim, né? Tem professor que faz isso. E eu tenho até um exemplo aqui de uma professora que eu conheço, que ela usou aquele aplicativo de ensino de línguas, o Duolingo, né? E ela levou um lanchinho para a sala e tal, aquela coisa toda, e colocou os alunos para jogarem. E ali, os melhores ali classificados ali iriam ganhar né, o brindezinho ali. Mas acabou que todo mundo ganhou. Né? Foi só mesmo para fazer o movimento ali na sala de aula, né? Deixar os alunos empolgados com os jogos. Então a gamificação é uma proposta bastante interessante. Bom, alguns benefícios das metodologias ativas, estou chegando ao fim aqui, que é para o aluno adquirir mais autonomia, desenvolver confiança, enxergar o aprendizado como algo tranquilo, tornar-se aptos a resolver problemas, né, dentro das práticas e propostas, tornarem-se profissionais mais qualificados e valorizados, tornarem-se protagonistas no seu aprendizado. É aí onde que é a grande sacada da metodologia ativa. Para a instituição, mais satisfação dos alunos com o ambiente de sala de aula, melhora da percepção dos alunos em relação à instituição, aumento do reconhecimento no mercado, aumento da atração, captação e retenção de alunos na instituição. Bom, agora alguns benefícios das tecnologias na educação. Né? Eu estou voltando agora para as tecnologias. Né? E vamos unir aí tecnologia com essas metodologias ativas que eu acabei de falar. Então, facilita o acompanhamento individualizado do aluno, possibilita que o processo de aprendizagem seja personalizado. Então, para cada aluno eu posso criar um método diferente. Estimula a autonomia do estudante, tornando um agente ativo na construção do conhecimento, né? Aliando aí a metodologia ativa, como eu disse. Incentivam o trabalho em equipe através de atividades colaborativas e interativas. E existem, né, várias ferramentas que a gente pode fazer isso de forma colaborativa. Torna o aprendizado mais dinâmico, né? Sai daquele tradicional ali de sala de aula da educação bancária. Auxiliam os educadores a gerenciar tarefas burocráticas, tornando o seu trabalho mais prático. Então, assim, uma das grandes sacadas de usar tecnologias é que muita coisa ganha mais agilidade na hora de gerenciar ali. Né? Eu consigo dar um feedback, um retorno mais rápido para os meus alunos e também para os pais dos alunos que podem acompanhar o que está sendo feito em sala de aula remotamente. Né? Bom, só para terminar aqui, eu queria apresentar algumas ferramentas, é bem rápido mesmo. Né? Eu já tenho vídeos no canal falando sobre alguma dessas ferramentas e que a gente pode implementar, a gente pode testar e implementar.
Bom, o Google Classroom, ficou famosíssimo durante a pandemia, né? Muita gente já conhece, mas só que eles estão sempre implementando novas funções, então a gente precisa estar sempre acompanhando, né, o que está sendo implementado nessas ferramentas para poder utilizar na sala de aula. Tem até curso aqui no canal falando sobre o Google Classroom. O Google Drive, que é outra ferramenta do Google também, e ela é fantástica porque ela tem outras diversas ferramentas dentro dela, como o próprio Drive para armazenar arquivos e compartilhar, o Google Documentos, planilhas, apresentações, Google Draw, Google Sites, enfim, é uma infinidade de ferramentas dentro do Google Drive, de forma gratuita, com muitos recursos que são muito úteis e fáceis de utilizar e agilizar os nossos processos no nosso dia a dia. Temos o Kahoot, é uma ferramenta de gamificação bastante famosa, gente. Tem um vídeo aqui também no canal falando sobre ela, onde eu posso criar lá, né, os meus quizzes e fazer ali a minha competição ali com os meus alunos. Recomendo assistir ao vídeo porque, né, nele eu exploro mais sobre ele e mostro como funciona e a gente cria um jogo bem legal ali com alguns minutos. É bem simples mesmo de criar. O PlayPosit é uma ferramenta bem legal, gente, que a gente pode inserir vídeos, compartilhar vídeos, né, nessa ferramenta com os alunos. Pode ser um vídeo que já esteja no YouTube, por exemplo. E dentro do vídeo, ali em um determinado momento do vídeo, eu posso adicionar perguntas para os alunos responderem em um determinado momento de vídeo. Essas perguntas vão para o sistema ali, cria um relatório ali, e o professor depois pode analisar esse relatório e implementar uma discussão na sala de aula sobre o que foi respondido ali pelos alunos, o que torna bem legal, né, essa proposta aí. Class Dojo é uma ferramenta de gamificação mais ambiente virtual de aprendizado ao mesmo tempo. E a grande sacada dela é que a gente cria uma sala de aula virtual, adiciona os alunos e adiciona também os pais dos alunos. E nela existem várias formas de implementar atividades para os alunos fazerem e de modo que os pais possam acompanhar isso de onde tiver, de onde quiser, né? E pode ver o desempenho do filho dele ali. Ele tem uma função bem legal que são os emblemas, né? Que são o quê? São pontuações que o professor pode dar para o aluno se ele, por exemplo, se comportar bem, se tratar bem os coleguinhas, ajudar o colega, ser educado. Ou você pode colocar um emblema negativo também. Como, por exemplo, chegou atrasado, sai da sala sem pedir, desrespeita os colegas, né? Dentre outras possibilidades aí. Bem legal. Também tem vídeo no canal falando sobre ele. Temos aqui o Padlet, que é uma ferramenta bem interessante também, e que muita gente também usa, principalmente o pessoal da área de letras aí, né? Gosta muito de utilizar. Ele cria um painel, né, igual tá na tela aí, e a gente pode implementar ali perguntas, e os alunos responder essas perguntas e criando ali um mural onde pode haver interação de todos na sala, e o professor responder as dúvidas, né, colher os feedbacks e implementar novas possibilidades diante do que foi colhido aí de respostas dos seus alunos. O podcast, né, é um formato que, como eu falei, ele não é novo, mas durante a pandemia ganhou muita força. A gente pode fazer nosso conteúdo de aula em áudio e o aluno ouvir de qualquer lugar que ele tiver. Basta ter o aplicativo no celular. Se ele quiser baixar os áudios antes de sair de casa também, por exemplo, para ele ouvir no ônibus ou na fila do banco, tá lá disponível o podcast. É uma forma também de aprendizado que o aluno pode ter, né, de forma remota aí com seus professores. Por fim, temos aí o famoso YouTube, né? Quem não conhece o YouTube, né? Então hoje a gente tem uma plataforma global, gratuita, sem limite de armazenamento de vídeos, em que a gente pode fazer os nossos conteúdos, compartilhar com nossos alunos. A gente pode pegar conteúdos de outras pessoas também que já estão no YouTube e compartilhar. E aqui fica o convite para vocês, né? Se vocês ainda não estão inscritos aqui no canal, inscreva-se no canal do Professor 21. E se você puder compartilhar esse vídeo também com outros colegas professores, a gente fica extremamente grato. Um grande abraço e até o próximo vídeo.